em graça e paz. Queria compartilhar uma palavra. Estava vindo agora para a igreja e estava meditando na palavra do filho pródigo. E o Senhor falou algumas palavras comigo, queria compartilhar com você. E vai ser só o final da história, quando o filho primogênito chega, estava trabalhando no campo, ele chega, ele vê aquela festa, aquelas danças, e ele chega para um dos seus servos, do servo de seu pai, e pergunta o que está acontecendo. Os servos falam assim: o seu irmão mais novo voltou e o seu pai matou um novilho para poder festejar a volta do filho, colocou as melhores, uma roupa boa para ele. E aquele irmão, ele fica irado com aquela situação e não deseja participar da festa. E o pai chega até ele e fala: por que você não quer entrar? E aquele irmão mais velho, primogênito, chega: pô pai, estou esse ano todo contigo, o senhor nunca matou uma ovelha para eu festejar com os meus amigos, e agora o meu irmão que pegou os bens todos. Se você não sabe, naquela época, você pegar os bens antes do pai morrer, a mesma coisa você dizia assim: pai, eu queria que o senhor tivesse morto para eu poder ter a minha parte. Quando um filho chegava para o pai e pedia a herança, era esse mesmo sentimento. E aquele filho fala assim: eu nunca desobedeci, sempre te servi, nunca desobedeci uma ordem sua, sempre estive ao teu lado, e o Senhor nunca fez nada parecido comigo. E o Senhor estava falando muito forte ao meu coração. Tem muitos filhos que têm espírito de servo. A gente não entende muitas vezes o que essa passagem quer dizer. Essa passagem não é uma repúdia contra a atitude, também contra uma repúdia contra a atitude do filho, de não festejar a volta do irmão que estava perdido. Mas é não entender que ele não era servo, ele era filho. Talvez você, hoje é o dia dos pais, né? Talvez você, sendo filho, eu nunca vi, pelo menos eu, na minha casa, eu entro na casa dos meus pais e eu abro a geladeira, eu abro as portas, as estantes, e muitas das vezes não peço permissão, abro a geladeira, pego uma água, pego suco, pego refrigerante, pego o biscoito. Sabe por quê? Porque eu sou filho. E era isso que o pai estava querendo dizer pro filho: filho, isso tudo que eu tenho é seu. Você não precisa pedir permissão. Sabe quem pede permissão para alguma coisa? Quem é escravo, quem é servo. Quando a gente entende que a gente é filho, a gente começa a tomar outras atitudes. Aí eu lembrei, o Senhor estava falando comigo naquele texto, onde Jesus ele chega assim: tudo que pedirem em meu nome, eu vos conceda. Muitas das vezes a gente não recebe porque a gente está com espírito de servo. Você não é servo, você é filho. Jesus, aquele pai estava ensinando aquele filho que ele precisava primeiramente mudar a mentalidade dele. A gente não fica triste com a alegria do próximo, porque ele estava em desgraça. Aquele próprio irmão dele estava comendo comida de porcos, perdeu tudo, estava vivendo uma vida de miséria. E aquele filho estava vivendo uma vida de luxo, porque aquele irmão chegou e falou assim: os servos do meu pai têm do melhor. Se o servo tem do melhor, o que aquele primogênito não tinha direito? Como isso é forte. Se o servo ele tinha do melhor, ele não passava miséria, o filho também não passava. Mas o filho estava tendo espírito de servo. E o Senhor estava falando isso comigo hoje. Você não é servo, você é filho. Eu queria compartilhar isso com você. Você não é servo, você é filho. Se hoje você tem se deparado com algumas situações que talvez você não tenha alcançado, é muitas vezes porque você está tendo sentimento de servo. Eu queria te dizer, você é filho. Tudo que pedires em meu nome, eu vos conceda. Isso não sou eu, Rodrigo, que estou falando. Isso foi Jesus que falou. Então,
Vamos começar a ter espírito de filho. Você somos filhos. Temos livre acesso ao Pai. Então, que essa palavra possa ir ao teu coração, que você possa receber essa palavra e possa se encher de certeza que nada é impossível para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, amado? Que Deus te abençoe.